Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque todo aquele que... Mas a mulher, aproximando-se, prostrando-se diante de Jesus, começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhinhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi uma pessoa dizer assim: quem precisa se humilha. Alguém já ouviu essa frase? Quem precisa se humilha. E é verdade. Eu quero te mostrar que existe uma bênção também na humilhação. Porque às vezes a gente fica muito sentido e muito magoado porque foi humilhado. Às vezes a gente fica muito sentido. Eu quero dizer para você, não deixa a humilhação descer pro coração, não. Não deixa a humilhação descer pro teu coração, não, porque só vai pesar na tua vida. Vai virar como se fosse uma pedra. Quantas pedras você vai acumulando, mais pesado fica a sua vida. Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo avançar? Porque às vezes tem muito peso. Tem muito peso, e é por isso que às vezes não pega velocidade, não pega pressão, não sai nunca dessa mesma fase. Não sai nunca da mesma fase. Então eu quero dizer para você que às vezes a humilhação é uma grande oportunidade de triunfo em nossas vidas. Por isso, a gente não deve ficar sentido porque foi humilhado. Talvez você já ouviu a frase: os humilhados serão exaltados. Os cananeus, eles eram inimigos históricos dos judeus. Inimigos, literalmente, históricos. Esta mulher grita pedindo ajuda a Jesus. Ela estava pedindo ajuda a um inimigo. Estou falando assim porque, de fato, era sobre raças. Então, entenda, ela pediu ajuda a um inimigo. Esta é a primeira humilhação. Mas quem precisa, se humilha. Não é aquilo? Será que você faria isso? Pedir ajuda a alguém que não gosta de você? Em Provérbios 18:12 diz que o orgulho precede a ruína. Então, eu quero dizer uma coisa para você. É preciso quebrar em nós o orgulho. Muitas vezes nós não prosperamos o suficiente porque somos orgulhosos. E isso daqui é muito forte. Somos muito orgulhosos. E tem gente que confunde orgulho com uma pessoa arrumada, olha, ou com uma pessoa que tem recurso financeiro. Fulano tem muito recurso financeiro, olha como é orgulhoso. Ele não, amado, ele é rico. Entendeu? Aquela outra pessoa, tá vendo fulano bem arrumado? Olha como é. Não, ele tem bom gosto. Ela tem bom gosto. Não confunda. Orgulho e vaidade, orgulho e humildade são coisas que não estão relacionadas à forma como você se veste, ou os bens que você tem. Não. É sobre o seu coração. É sobre como é o seu coração. Isso aqui é muito forte. Porque, meus irmãos, nas batalhas da vida, uma das coisas que mais nos atrapalha é o orgulho. Uma das coisas que mais nos atrapalha é o orgulho. Na vida profissional, diga: eu não vou fazer isso. Por isso que não vai para a próxima fase, porque você não vai fazer isso, né? No casamento, se ele não vier me pedir, se ela não vier me pedir desculpas, orgulho. E às vezes eu já vi casais se separarem, depois passar os anos, virem se aconselhar e dizer assim, porque assim, o tempo e as pancadas da vida, elas vão quebrando a nossa humildade, o nosso orgulho, quer dizer. Elas vão trabalhando em nós. Vou te dizer, você vai ser trabalhado na humildade, não importa quanto tempo precisa, mas vai ser.
Porque as pancadas da vida, as decepções, as frustrações vão quebrar muito o seu orgulho. E eu lembro exatamente disso, de atender uma pessoa que dizia exatamente isso. Se eu tivesse sido menos orgulhoso, eu tinha reconstruído meu casamento, mas não fui. E resultado disso, é que hoje eu já penei, e já sofri, pensei que eu sofria no meu casamento, eu sofri foi depois que o casamento acabou. Isso na vida profissional é a mesma coisa, na vida financeira. Tem gente que diz desse jeito, eu prefiro não ter nada, orgulhoso, e não vai ter nada mesmo não. Não é porque você prefere não, amado, é porque você é orgulhoso e você não tem acesso. Quem é orgulhoso não tem acesso à honra, à prosperidade, não. Na vida emocional, tem gente que diz, eu nunca vou perdoar meu pai, nunca vou perdoar minha mãe, grande coisa. Tem gente que fala que nunca vai perdoar a pessoa, como se fosse olha, tá vendo? Aqui é a minha vingança. Não seja tolo. Quantas vezes somos adultos infantilizados, adultos mimados. Meu irmão, vou te dizer, você disse que nunca vai perdoar aquela pessoa que te feriu, nem ela tá nem aí para você. Entendeu? Na maioria das vezes ela não está nem aí para você. Pode ter um caso ou outro que alguém, mas na maioria das vezes está nem aí para você. Você dizendo que não vai perdoar, grande coisa. A pessoa te magoou, te feriu e você ainda vai carregar um peso pro resto da vida, um peso emocional, um peso espiritual. Amado, orgulho prende a vida emocional. E é por isso que você está tão doente emocionalmente, porque você carrega muita coisa, porque você está pesado com muitas coisas. Do versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou falar com ele só para ver, né? Aí ele não responde. E eu volto dizendo assim, tá vendo? Eu não disse que não ia dar certo. Por isso que eu prefiro nem falar. Ei, aqui o orgulho ainda não foi vencido. Aqui o orgulho não foi vencido. A cananeia também recebeu uma resposta negativa de Jesus. Tem gente que é desse jeito. Ou, por exemplo, eu já aconselhei um homem que queria restaurar o seu casamento. Aí ele disse, tá vendo? Eu fui lá falar com ela, voltei, ela nem quis falar comigo, por isso. Eu olhei para ele e disse assim, o orgulho não foi vencido, né? Você já foi falar orgulhoso para ver no que é que dava, já certo que não ia dar certo. A cananeia também recebeu uma resposta negativa de Jesus. Em Provérbios 15, 33 fala, a humildade precede a honra. Então, juntando as duas passagens de Provérbios, a humildade precede a honra e o orgulho precede a ruína. A humildade precede a honra e o orgulho precede a ruína. Se você não quer ser arruinado, quebre o seu orgulho. Se você quer ser honrado, trabalhe a humildade. Não tenha medo da humilhação. Como é que eu venço o orgulho? Com a humildade. Cada um dá o que tem. A humildade precede a honra. E a humilhação carrega uma promessa. Quero te falar, você já foi humilhado alguma vez? Pois eu quero te dizer, a humilhação carrega uma promessa. Lucas 14, 11, está aqui a promessa. Lucas 14, 11. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado. Por isso eu te digo, não tenha medo da humilhação. Não tenha medo. Não. Me humilharam, Geraldinho. Glória a Deus, toma posse da promessa. Eu fui tão humilhado naquele lugar, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Versículo 25. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação.
A cananeia implora, mesmo diante de mais uma negativa, ela insiste, ela implora, ela insiste, ela é humilhada e ela continua. Você, porque foi humilhado? Você desistiu do seu propósito só porque foi humilhado? Você desistiu da sua vocação porque foi humilhado? Você desistiu do seu caminho porque foi humilhado? Você desistiu do teu emprego porque foi humilhado? Você desistiu da tua profissão? Você desistiu do seu casamento porque foi humilhado? Perceba que o contrário do rapaz que disse, desse homem, rapaz não, né? Desse homem casado que disse que ia falar só para ver, daquele que disse que ia falar só para ver, ela não. Ela não fala só para ver. Ela vai mais uma vez, implora, insiste, insiste. Atitude humilde e até de humilhação desta mulher faz Jesus perceber a grandeza da sua fé. Qual é o resultado? Honra e exaltação. Ah, meu Deus, eu não ia passar por essa humilhação toda não, por isso que não vence. Por isso que você não experimenta a honra. Você tem medo de passar pela humilhação. Quem tem medo de passar pela humilhação jamais vai ser honrado. E qual foi o resultado da mulher? Honra, exaltação. Ela foi honrada diante de todos. O que é que Jesus fala dela? Jesus falou bem dela melhor do que dos apóstolos. Porque para os apóstolos, vocês estão lembrados quantas vezes? Pedro, príncipe dos apóstolos. Para os apóstolos na tempestade, o que é que Jesus diz? Homens de pouca fé. Para a mulher cananeia que foi humilhada, o que ele diz? Mulher, grande é a tua fé. Presta atenção, isso é ser honrada. Ela, diante dos apóstolos, que ouviram Jesus dizer, homens de pouca fé, Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Honra. Honra. Esse é o resultado. Exaltação. Mais que isso, vitória. Como assim? Vamos voltar ao começo. O que é que essa mulher, no final de contas, queria? Versículo 22, eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. A filha dela estava muito mal. Ela conseguiu. Sua filha foi liberta. Sua filha foi curada. Gente, olha o resultado dela. Olha o resultado da humilhação. O resultado da humilhação é aquilo que está na promessa de Lucas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado. E ela foi exaltada. Ela recebeu a graça e a vitória. Ela recebeu também a honra. Do jeito que ela foi humilhada. Mesmo lugar que ela foi humilhada. Ela foi honrada. Se você quer alcançar o grande triunfo, não tenha medo da humilhação. Siga em frente. Rumo ao alvo. Aos alvos aqui do tempo presente e ao alvo celeste. Por isso que nós combatentes dizemos sempre para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Então eu digo para você, se é para frente e para o alto, não tenha medo da humilhação. Continua firme no teu propósito. Continua firme no que Deus colocou para a tua vida. Continua firme na tua missão, porque em breve vai vir a tua honra. Em nome de Jesus.